gente vai falar sobre pensamentos porque essa semana eu fiz uma pesquisa no Instagram e 80% das pessoas colocaram que a maior dificuldade delas é com os seus pensamentos. Então eu falei, peraí, então a gente precisa falar mais sobre isso. E aí nessa semana eu já coloquei alguns vídeos aqui no Instagram, tô subindo a série toda pro YouTube para depois vocês poderem assistir na sequência, tá ok? Vou estar encaminhando o link para quem eu tenho o link, senão você pode ir lá, Lucy Maritã. E eu comecei a falar dos pensamentos da forma disfuncional, o quanto a disfunção dos nossos pensamentos podem nos prejudicar em todas as áreas, né, da nossa vida. E no trabalho, nas relações de amizade, nas relações conjugais, nas relações familiares, entre pais e filhos. Porque um pensamento disfuncional, ele distorce a realidade. E aí o que acontece? Com a realidade distorcida, nós passamos a acreditar, aquilo se repete tantas vezes na nossa cabeça que nós passamos a acreditar que aquilo é verdade mesmo. E por acreditar, aquilo vai provocando na gente emoções que nos levam a nos comportarmos de acordo com o nosso pensamento. Então esses pensamentos disfuncionais, eles geralmente são exagerados, repetitivos, eles são insistentes, não param, né? Eles ficam ali te martelando. Essa semana, acho que foi ontem ou hoje, eu postei vários tipos de pensamento, eu coloquei lá. Você pensa no que você pensa? Dá uma olhadinha lá depois que tem algumas perguntinhas para te fazer pensar. Eles são inúteis porque eles paralisam, eles não trazem resposta, eles só ficam falando para você do problema. Eles são difíceis de rejeitar porque você vem acompanhado de sentimento de culpa, vem acompanhado de crítica, vem acompanhado de cobrança. Ele vem também interferir na nossa autoestima. Então, nesse depoimento que nós vamos ver aqui, vocês vão enxergar tudo isso que eu estou falando e mais o melhor. Fica até o fim, porque depois vocês vão compreender como foi que a querida Liz superou isso e está aprendendo cada dia a lidar com seus pensamentos. Ela aprendeu a sinalizar a estrada da vida dela para que ela não repita mais o padrão. Então, eu vou aqui chamar a Liz. Deixa eu ver se a Liz já está por aqui. Ah, a Liz já está aqui. Liz, já te mandei a solicitação. Ei, tudo bem, querida? Tudo. Que bom, obrigada, viu, por aceitar o convite Eu de que estar aqui agradeço. hoje. Pleno domingo, né? Gente, a Alice está na França, eu estou em Portugal e tem gente aqui no Brasil, tem gente aqui da Alemanha. Olha que legal, Legal. né? Atingindo bastante lugares. Que Claro. bom, Liz. Você viu que eu fiz uma introdução, né? Sim, Pouquinho, você também acompanhou aí na semana os posts. exato. A gente vai, então, falar em cima disso, Liz. Mas Uhum. primeiro, queria que você se apresentasse. Quem é a Liz? Bom, eu tenho 25 anos, vai fazer 2 anos e pouquinho que eu tô na França. Eu me mudei aqui por causa de um relacionamento que eu tinha, então eu sabia que eu queria morar fora do Brasil, só que eu não sabia pra onde, e esse relacionamento antigo, meu ex-relacionamento, me levou a vir fazer minha pós-graduação aqui, etc. Hoje em dia, eu já estou em outro relacionamento, muito bem, obrigada. E que mais? Eu sou diretora de arte e, enfim, acho que é isso, principal, tipo, um resumo geral. Qual a sua idade, Liz? 25 anos. 25 anos, minha gente. Presta atenção. Tá ok? 25 anos. E a Liz, ela tem uma história muito interessante, gente. E eu quero que a Liz conte pra gente aqui, primeiro de tudo, em que contextos ela já vivia, mas não tinha consciência
de pequenos abusos antes do último relacionamento, porque foi um padrão repetitivo, né, Liz? Sim, sim, já Então, é um padrão que eu tive em outros relacionamentos, mas eu não percebia porque eram coisas que eu não considerava. Primeiro que eu considerava, uma pessoa que é abusada fisicamente, não psicologicamente. perfeito. Então, eu não achava que eu era uma pessoa que eu era abusada. Nenhum relacionamento que eu tive. E nos outros, mais ou menos, o padrão era de eu ser manipulada, a fazer o que os outros queriam ou a deixar de fazer coisas que eu gostaria de fazer, ou sonhos meus para atender os outros, porque eu achava que eu tinha que fazer isso para fazer as pessoas felizes. E isso só em relacionamento, assim, namorado, ou também relacionamento de amizade, Liz? De amizade também tinha bastante, tanto que eu me deixava levar, eu ia indo. Na escola também, na época de escola, eu tinha muito problema com isso. Então, eu levei muita pisada na cara. Graças a Deus, eu tive uma amiga que ia e me ajudou, etc., a sair disso na época de escola. Ou seja, sempre teve pequenas, abusos psicológicos em várias partes, desde a escola até no relacionamento amoroso, vamos falar. Perfeito. Então, gente, olha o que é importante saber. As pessoas às vezes relacionam abuso somente um abuso físico, que foi o que a Alice colocou aqui. A maioria das pessoas entendiam como abuso isso. Hoje já tem, né, um pouco mais Sim, mas de discussão sobre o assunto e tem sido disseminado mais isso. Mas o abuso pode ser psicológico, o abuso pode ser financeiro, sim. né? Então, emocional. Então, tem vários tipos de abuso. Agora, o carro-chefe, gente, é o emocional, é o psicológico, porque tudo acontece aqui. Exato. Então, primeiro é trabalhado nesses pensamentos e nessa mente, o que tá acontecendo ali dentro, o que as pessoas estão ouvindo e elas permitem aquilo ficar trabalhando no pensamento dela. Isso é muito interessante. E o abuso ele pode acontecer dentro das famílias, né? As famílias às vezes não consideram, Liz, né? Não é o caso da sua família, mas algumas famílias não consideram que o bullying dentro da família é um abuso emocional, Sim, claro que é, né? É que o né? abuso, às vezes, as pessoas identificam muito com esse negócio físico, uma coisa muito verbal, forte, de ter palavrões, etc. Mas ele, às vezes, vem de uma forma muito mais sutil e que a gente Sim, não percebe. Porque talvez não é mediatizado o suficiente. exato. É aquela coisa do você diz, mas não diz, né? Na terapia a gente chama de dissonância cognitiva, ou seja, a criança não sabe se os pais estão falando aquilo, se é verdade ou se é brincadeira. Uhum. Então, isso gera uma dúvida, e isso emocionalmente gera conflito para aquela criança e para aquele adolescente, né, que já vem naquela educação, vem sendo formado. Então, Uhum. esses pensamentos já começam a ficar, será que eu sou isso mesmo? Será que isso é verdade? Aí a pessoa fala, não, é brincadeira, mas a criança, ela, muito pequena, até os 7, 8 anos, ela não consegue separar. E é a fase onde tudo se forma, Uhum. né? E aquele que sofre bullying em casa leva o bullying para a escola. Normalmente, ele vai ser um abusador na escola também, porque ele aprendeu um padrão. Uhum. Olha, gente, vai prestando atenção nisso. Então, na escola, ali na casa dela, ela não teve problemas, mas na escola, ela já começou a enfrentar algumas situações. O bullying já começou a colocar algumas coisas no pensamento da Liz. Que coisas foram essas, Liz? Eu acho que, né, que é muito longe para mim esse pensamento, mas eram já de que eu tinha que tomar cuidado com o que eu falava, eu tinha que agradar os outros, eu não tinha confiança em mim mesma, né? Eu sempre me achei inferior, então eu tinha que, de algum modo, ser muito agradável, fazer muito o que os outros queriam para ser aceita. Então, você não conseguia dizer não também. Também não. E às vezes você fazia o que não queria e te trazia algum ônus, isso?
De não fazer. Pera, de novo a questão. De fazer o que você não queria fazer, até com o próprio ônus, com própria perda, às vezes. Sim, também teve vezes que isso aconteceu. Mas é engraçado que eu mesma, eu acabei deletando isso de mim, das memórias, etc., como forma de, como que eu posso falar? De me proteger, né? Entendi, entendi. Então, olha, gente, tá? Onde começa tudo? Os pensamentos já começam a conversar com a Liz, né? Ó, você tem que aceitar, porque se você falar não, as pessoas não vão gostar de você. Se você falar não, você vai ficar sozinha. Se você falar não, você vai ser rejeitada, você vai ser a chata. Que mais, Liz? Não, era exatamente isso. Eu sempre tive muito medo de ser uma pessoa sozinha, que eu gosto muito de estar com pessoas. Então eu queria agradar para essas pessoas sempre estarem ao meu redor, etc. E muitas vezes eu traía as pessoas erradas, que queriam estar ao meu redor para me usar para alguma coisa. Exato. Você conhece alguém ou você já sentiu isso? De não conseguir dizer não para agradar as pessoas? E isso cresceu tanto na sua vida que as pessoas abusam da sua boa vontade? Devem ter. Abusam do seu financeiro? Abusam da sua paciência? Será que tem muita gente, Liz? Eu acredito que sim. Eu também, viu? Porque passa muita gente aqui com essa característica, né? Uhum. Sou Liz. Em quais contextos você falou? Na escola e na vida amorosa, né? E a que mais chocou foi a vida amorosa, no caso. Porque na escola, no final, eu tinha um apoio. Depois encontrei amigos que eram mais valentes do que eu para ir em frente daqueles que me usavam e falar: não, sai daqui, não vai fazer com ela isso, não, etc. Ou quando eu era menorzinha, tinha minha irmã que estava na mesma escola e ia lá e enfrentava as pessoas por mim. E no relacionamento, não, né? Era eu e a pessoa. Então não tinha alguém para se enfrentar, para entrar no meio e para me defender. Entendi. Então você ficava na dependência de alguém te defender. Exato, eu não conseguia me defender e eu não conseguia tomar as medidas possíveis, até que teve um dia que ou era eu ou não, eu ia ficar naquela. Porque vai fragilizando a nossa percepção de nós mesmos, né? A gente acha que Sim. não tem forças, que não vai conseguir, que é inferior ao outro, ou às vezes até força física, força emocional, Não, né? e às vezes você nem se dá conta, você realmente não se dá conta. Você acha que às vezes os pensamentos que vêm na sua cabeça na hora, ai, será que ele tá fazendo uma coisa, ele é abusivo comigo? Ai, será que eu não sou louca de estar pensando isso? Ele é uma pessoa normal e eu tô fazendo drama na minha cabeça? Então isso vem Aham. muito à cabeça. E até você conseguir entender que realmente isso é verdadeiro e que aquela pessoa tá te fazendo mal, demora muito, 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 muito. No relacionamento amoroso, Liz, o abusador, ele chega já assim, destruindo? Como que é? Não, pela minha experiência e pelo tudo que eu depois vi, estudei sobre para conseguir sair disso, são pessoas que vêm como príncipes, são pessoas maravilhosas e que vão te encantando e vão fazendo a sua cabeça até que você tá já no mundo deles, você tá presa no mundo deles e você não consegue sair porque você ou tá numa ilusão ou você também tá numa coisa que você já tá tão dentro que você não consegue sair. Então, é um relacionamento que começa muito bem, as coisas são muito lindas, etc. E pouquinho a pouquinho a pessoa vai interferindo, interferindo na sua vida até que você não se reconhece mais. Nesses relacionamentos amorosos, Liz, o que você ouvia das pessoas que ia minando as suas forças? Da, do meu ex, você diria? Não sei, desse, de outros. Ah, às vezes a pessoa falava, ai, mas você tem certeza que você é boa nisso? Ou na profissão? Ou, etc, ou coisa do tipo. Ou, por exemplo, ele era francês, e ele não queria influenciar que eu falasse francês. Eu tive aulas, eu paguei por aulas particulares, eu tentava ver TV francesa, eu fazia de tudo para aprender a língua.
mas ele não queria de maneira alguma falar comigo ou me ajudar na língua. Então isso era um jeito de me isolar do universo francês, sendo que eu estaria morando com ele num país que a língua nativa era francês. Então, isso é uma das coisas muito difíceis de ver, que eu achava, ele só não gosta de falar comigo, o que é isso? Mas é Uhum. uma coisa clara de mostrar como ele já ia me colocando, Isolando. isolando numa casinha dele, que eu não ia conseguir falar a língua que tinha fora, eu não ia conseguir ter amigos, etc. Ou seja, aí já mexia com o seu sentimento de capacidade. Exato, porque daí eu já não sei falar francês direito, eu dependo dele para fazer a documentação, eu dependo dele para entrar na pós-graduação. Gente, Daí, escuta isso. Eu costumo fazer muito isso, né, Liz? uhum. Tá se escutando, né? Escuta isso. Eu E dependia daí, para isso, eu dependia, eu exato. dependia, eu dependia. E daí eu ficava com medo, eu falava, não, mas eu preciso dele para resolver isso. Como que eu vou morar em outro país se eu não tiver ele? Ou, como que eu vou fazer isso se ele não for comigo? Eu não vou conseguir me comunicar. Mas como que eu faço esse processo de ir no governo e resolver tal coisa? Ou de me locomover? Como que eu não tenho Uhum, carro? Como que eu vou em tal lugar? Eu achava que eu dependia totalmente dele. uhum. Mas, na verdade, ele me fazia depender dele, de não me ajudar com o francês e acabar me colocando num lugar que ele não me deixava sair, por exemplo. Tipo, ele. Não é que ele não me deixava, mas ficava muito bravo se eu fosse sair com alguém. Então, ele ia fazendo maneiras que eu não fizesse amigos e não tinha um círculo de amigos ou de pessoas conhecidas no trabalho para eu poder fugir se eu pudesse um dia. Ou então havia um isolamento dos relacionamentos também. Então, e você, quando você percebeu, isso já estava acontecendo, você não percebia isso. Eu não percebia, não. Eu falava, é porque ele não gosta muito de sair de casa, ele quer que eu fique com ele. Um exemplo é tipo, eu comecei a trabalhar, consegui achar um emprego, etc. Finalmente eu aprendi sozinho o francês. Não estava muito bom e ele jogava isso na minha cara o tempo inteiro, que meu francês não era bom. Sendo que muitos colegas meus na época falavam, nossa, mas seu francês é muito bom, você acabou de chegar e você já fala assim, etc. E ele falava que não era muito bom, enfim. Comecei esse trabalho novo e me convidavam para, depois do trabalho, fazer o happy hour. Ele não queria que eu fosse. Falar, não, é muito perigoso, você não vai ficar sozinha aí, você não vai fazer o happy hour, sei lá o quê. Tinha E um tom de proteção, então tinha um tom de proteção, mas na realidade ia te exato, isolando. exato. Eu achava que era proteção. Eu achei por muito tempo que era proteção. E daí eu comecei a perceber que eu não conhecia Paris. Eu morava em Paris e eu não saía em Paris, porque eu sempre tinha que ficar embaixo da asa dele. E, enfim, isso foi rolando por o quê? 6 meses. E foi daí que eu comecei a falar, não, eu não tô feliz aqui, o que que tá faltando? Daí primeiro eu achei que era um cachorro. Eu fui atrás de pegar um cachorro, etc, pra me fazer companhia, porque eu achei que ele ficava muito no videogame, mas ao mesmo tempo eu não podia muito sair, e eu também não queria sair, ficar sozinha, etc. E daí eu peguei o cachorro, só que não resolveu. Tipo, eu percebi que dava mais briga ainda, porque ele tinha muitas ideias diferentes do que a minha, de que fazer com o cachorro. Eu não podia levar o cachorro para Paris, o cachorro só podia ficar na área que ele morava. Era um monte de coisa assim que não fazia muito sentido. E além disso, eu comecei a entrar em grupos de Facebook e tentar achar amigas brasileiras para eu sair, para conhecer alguém, para conversar. E Uhum. foi aí que eu conheci uma menina, que é minha amiga até hoje, e eu comecei a conversar da relação, etc. E quando eu falava pra ela, quando eu contava o que era a minha relação, eu ficava com vergonha. Daí eu comecei a perceber já que era um pouco estranho isso, de eu contar com vergonha do que eu tinha. Uhum. Que alguma coisa não estava bem. E daí eu lembro que eu liguei pra ele ir encontrar com a gente, que o namorado dela também vinha, então a gente ia fazer um encontro de casais. E ele não queria ir, ele não queria. Como se ele soubesse que essa menina, de algum modo, ia me levar para um caminho que ia ser longe dele. E foi muito duro. E daí, depois que a gente saiu, ele falou: eu não gostei desse pessoal, não, sei lá o quê, gente estranha, que se acha. Enfim, Uhum. sempre querendo me tirar disso. Outra coisa que era muito, muito interessante e que eu achava que era normal, e hoje em dia, com meu outro namorado, eu vejo que é super anormal, é que ele não me deixava falar com a minha mãe ou ele reclamava muito que eu ligava para os meus pais.
Então, ai, que saco, você vai ligar para seus pais de novo. Ai, você não para de falar com seus pais. Meu Deus do céu. Coisas do Uhum. tipo. Ai, você só liga Então, pra mãe. Todo dia tem que ligar pra mãe. deixa eu só pincelar aqui Aham, para o povo que está chegando. Então, olha só, começou com a mente, você não é capaz de aprender, você é muito ruim nisso, isso vai mexendo com a autoestima, a autoconfiança, né? Primeiro chegou um príncipe encantado, depois foi mexendo com a autoestima, com a autoconfiança. E aí começou o isolamento, exato. ok? O isolamento dos amigos, o isolamento, e ela tentava sair, tentava buscar, mas ele não facilitava. Veja Exato. bem, a gente está falando de um abusador, gente, mas o abusador, a gente não quer crucificar aqui, a gente está usando a palavra abusador só para a gente colocar quem sofre e quem faz e quem recebe. Mas o abusador muitas vezes foi abusado. Exato. Ele tinha. E daí já é outra história, porque a gente descobre que ele era uma pessoa que sofreu muito na vida dele e que era uma pessoa que precisava muito de ajuda psicológica, mas não aceitava isso. Tá E ok? Então é importante a gente deixar isso claro, sim, porque quando a gente consegue tratar o casal, os dois percebem que existe uma relação tóxica e os dois estão dispostos, às vezes é possível quebrar isso e superar isso, mas os dois é. precisam querer. Tanto que na época era uma das coisas que eu tentei fazer com você. A gente falou com ele, eu mostrei, olha, a gente tá numa situação que não tá dando, isso é uma relação. E ele não queria, ele não assumia e falava que eu era abusadora dele. Eu que fazia isso com ele e que não tava certo, que eu tava louca. Isso é uma palavra também que muitos abusadores usam, que é de tá louca, você tá muito dramática, etc. Tá E eu tentei. exagerando. Exato, eu falava, não, vamos fazer juntos, você precisa de uma psicóloga, você vê que você faz isso comigo, etc. Dele, eu faço, mas é porque eu gosto muito de você, é pra te proteger, mas não é assim tão mal. Você acha que é ruim, mas não é ruim. Então, ele não queria assumir o erro, ele não queria, entrar nessa. Então, eu acho que quando uma pessoa não tá disposta a se mudar também pro relacionamento, é que essa pessoa é uma pessoa que você tem que deixar ir e continuar o seu caminho por outros lados, né? Se você quer vencer uma situação e não há uma conexão, não há um acordo para caminhar junto nessa mudança, se a pessoa permanece, gente, ela vai cada vez mais se afundar nesse abuso. E ela vai sendo enfraquecida e muitas mulheres não conseguem sair porque ela se torna dependente financeiramente, dependente emocionalmente, dependente, isolada da família, isolada dos amigos. Então, são sinais. Isso que começa, e é importante ver também. Primeiro é os amigos. Não, primeiro tipo uma coisa longe, é pessoas do trabalho. Daí vai para os amigos, depois vai para a família. Tanto que eu parava de ligar para minha mãe, eu parava de ligar para meu pai, porque eu sabia que ia chatear ele e eu não queria ver ele bravo. Então, e daí eu comecei a ver que eu tinha medo dele. Não era só para fazê-lo feliz, era também eu comecei a criar um medo de eu não queria ver ele bravo. O que Mesmo que ele fazia quando ele ficava bravo? então, é isso que é o negócio. A maioria das pessoas ia falar, nossa, ele batia em você, ele falava palavrão. Não, ele nunca falou um palavrão pra mim, ele nunca me bateu, ele nunca tocou em mim. Mas ele ficava possesso, ele bufava, ele ia embora, batia a porta. Teve uma vez até que foi, que daí eu vi que as coisas não estavam indo bem. Eu peguei um casaco muito velho meu e falei, nossa, você acredita? Meu ex-namorado usava esse casaco na escola. Um ex de quando eu tinha 15 anos. Ele pegou o casaco e falou: então você não precisa mais. E rasgou o casaco e jogou no lixo. Então, Outro tipo de abuso, quebrar as suas coisas, exa- destruir, rasgar, jogar fora, sumir com alguma coisa sua. exato. Ou era um negócio de, tipo, o silêncio também. Eu falava: vamos conversar? Eles punham o silêncio e ia embora, desaparecia, ou não falava comigo, e eu podia chorar que ele não fazia nada. Ele não respondia, ele não. Era uma coisa enlouquecedora para quem é uma pessoa comunicativa e quer resolver os problemas. Ele não queria resolver. Ele só queria que fosse do jeito dele e ponto. Gente, quantos sinais nessa estrada? Por isso que eu quis trazer
a Liz aqui, porque tudo isso vai trabalhando com os pensamentos. Os pensamentos da Liz começaram a ficar cada vez mais destrutivos. A autoestima dela ficou abalada, os pensamentos dela começaram a falar: você não pode, você não consegue, e prejudicou várias áreas que ela vai falar aqui para a gente agora, né? Acho que a gente chama de pilares, né, Liz? Hum. Vários pilares da sua vida foram afetados. É, da família, para começar, porque eu sempre tive um ótimo relacionamento com os meus pais, e esse já tinha começado a ficar mal, porque meus pais não gostavam dele, já falavam que ele era péssimo para mim, só que eu não queria escutar. E daí eu não podia ligar muito para eles, aí já ficava mais assim, e daí quando eu ligava escondida da pós-graduação, porque eu sabia que se eu ligasse em casa ia ser um show. Ah, você só fica ligando pros seus pais, não, não, não. Amizade, porque as minhas amigas já tinham me avisado várias vezes que isso não era bom pra mim e eu continuava nisso. Então, as amizades eram meio assim. E além do que ele me privava, tipo, ai, você já não ligou pra essa amiga 10 vezes? Ai, essa amiga não gosta de mim, por que que você continua falando com ela? É... Uhum. Acho que ele não deixava nem fazer. O que mais? Trabalho eu não podia. E você se submetia, você não conseguia se Não, levantar, desafiar, se posicionar. hoje em dia eu falo, meu Deus, mas por que que eu fiz isso? Por que que eu deixava acontecer A isso? mente. A mente te colocava aqui, olha, os pensamentos ficaram disfuncionais. Então, houve uma mudança, uma distorção da realidade. Você começou a acreditar na verdade que ele ia te falando e isso começou a entrar em conflito. Não, e outra, eu não queria nunca entrar em conflito, eu não queria ter problemas com ele. Porque era sempre, eu falava, era comandar em ovos. Eu tinha que tomar muito cuidado com todas as palavras, com tudo. E eu já estava me preparando para chegar em casa, ou quando ele ia chegar em casa, para ter alguma briga, alguma coisa que ele não gostou no dia. Uhum. Então, era muito complicado. É, E daí começou com isso, e eu comecei a ver também que eu perdi identidade. Eu não sabia mais quem era eu, o que que a Liz gostava de fazer. Os hobbies que eu tinha antigamente de tocar instrumento, tirar fotografia, desenhar, eles foram desaparecendo. Eu comecei a fazer o que ele fazia, que era ver TV, jogar videogame. Que nunca foi uma coisa que estava no meu Uhum. hobbies para falar, para Ou fazer. seja, o Ou senso de capacidade já foi se manifestando no seu comportamento. Você foi deixando cada vez mais isolado da sua identidade, de quem você era, e sem outra coisa, perceber. Quando você percebeu, você se percebeu assim, né, Liz? demorou muito para eu me perceber, né? Eu não queria me perceber assim. Eu queria acreditar que eu estava num relacionamento perfeito. E Se você falasse em terminar, o que que ele fazia? como assim? Fala sem Você terminar. chegava a falar e terminar, às vezes, ah, não vai dar certo, logo no começo assim, e o que que ele fazia? Então, daí ele falava, não sei se vai dar certo, sei lá o quê, mas você é o amor da minha vida, e começava com esse papo de amor da minha vida, eu não tenho outra mulher melhor do que você, etc. Teve até casos que ele ameaçou em fazer alguma coisa com ele, que ele não sabia para onde ia acontecer com a vida dele, se ele ia se machucar, etc., para tomar cuidado. Então também tinha esse medo de Esse que nasce alguma coisa ia acontecer com ele. E eu não queria isso, né? E isso é muito comum se você vai ler sobre relacionamentos abusivos, que eles fazem essas ameaças. sim. E que mais? E outra coisa que ele fazia também, que é de um outro patamar das pilares que a gente estava falando, era de saúde. Por exemplo, eu teve uma hora que eu percebi, na mesma época que eu comecei a entrar nesses grupos, que eu queria mudar, etc., percebi que eu não estava feliz e que para mim faltava alguma coisa, eu achava que era amigos ou cachorro, e não era nenhum desses, era na verdade Uhum. dinheiro, A né? sua liberdade, né? A liberdade. Eu comecei a procurar fazer esporte, então eu queria fazer alguma coisa, e daí primeiro comecei a fazendo no quarto. E daí ele falava, você não pode fazer aqui no quarto, você tá incomodando os vizinhos, meus pais, que você faz barulho quando você tá fazendo musculação. Daí, ok. Daí eu falei, tá, então eu vou pro parque correr. E daí eu sempre chamava, ai, vamos no parque comigo correr, etc, tal. E nunca que ele não teve um dia de todos os meses que eu tentei, ele não ia. E ele desencorajava também, falava, meu, é domingo, de manhã, você vai correr. Ai, por que que você vai correr? Você tem que ficar bonita pra quem? Pra mim o seu corpo já tá ótimo, sei lá o quê. Isso Uhum.
super sobrepeso, tava muito mal. Tanto que cheguei depois, eu emagreci 10 quilos quando eu saí do Uhum. tratamento, porque eu tava realmente. Ele jogava comida o tempo inteiro em cima de mim. Então era um modo também de afastar o óleo de outras pessoas em mim, talvez. E Uhum. assim, tipo, vamos deixar ela gordinha, assim ela é menos como que eu posso falar? Um material para alguém querer fazer de namorada, vamos falar assim. Uhum. Gente, vocês estão. Só te interrompendo um pouquinho, Liz. Vocês estão percebendo o jogo que ocorre, né? Vai pegando vários pilares da vida, vão sendo minados, tá? Autoestima vai ficando abalada, vai perdendo a própria identidade. O que que eu quero, o que que eu sou, o que eu quero fazer. Interfere na vida profissional, na vida, ela estava fazendo uma pós, já ela vai contar para gente, e isso acaba interferia porque não conseguia estudar, né, Liz? Muitas vezes. Ela queria se melhorar, melhorar o próprio corpo, mas sempre aquilo não era importante, aquilo não era importante. E foi assim que a Liz chegou, pedindo ajuda, né, Liz? Exato. Daí eu tava muito abalada, eu não sabia o que fazer. E daí eu comecei, era essa época que eu tava procurando amigas, etc. Eu comecei a fazer a psicologia porque a terapia, porque eu achei que ia me ajudar a achar um jeito de ficar com ele. Eu não tinha, eu ainda não tinha visão de terminar, eu tinha uma visão de melhorar meu relacionamento, como ser mais feliz, como resolver a vida. Talvez eu não estava bem resolvida, eu não sabia o que eu queria, não tinha nada a Você ver. era o problema? Eu era o problema, não era ele. Eu falava, poxa, ele é um cara normal, eu que não sei ter um relacionamento. Eu sempre escutei isso dos meus ex, que eu não sei o que é ter uma discussão, eu não sei o que é ter uma briga, que eu já fico desesperada e acho que é normal. Mas na verdade é porque eu aguentei sempre muito. Então, talvez não era normal realmente o que eu passava. E por isso, Aham. dúvidas. Hoje você tem um relacionamento mais funcional. Você Hoje, consegue comparar. não, eu acho que eu não teria chegado a achar quem eu achei hoje se eu não tivesse passado por o que eu passei. Porque daí eu criei outras normas para o meu próximo relacionamento, eu criei outras, como eu posso falar, regras de pessoas que eu ia aceitar na minha vida. E foi aí que eu achei essa pessoa, porque eu vi que não era nada daquilo que eu tive antes e era uma pessoa totalmente diferente, que me respeitava, que me incentivava, que me incentiva, né? Aham. Que tá sempre do lado, que é um companheiro, né? Eu percebi o quanto em 4 anos eu fui enganada e, tipo, Tinha eu uma distorção do que era um relacionamento saudável, Eu achava né? que estava numa coisa super saudável. E quando eu lia sobre relacionamento abusivo, eu falava, que besteira, isso aí é pra quem tá sendo abusada ou fisicamente, o cara fala palavrão, insulta ela, chama ela de puta, alguma coisa assim. Eu falei, Uhum, eu não passei por isso, ele nunca me maltratou, nunca falou uma palavra ruim para mim, nunca uhum. mão em mim. E. É que são níveis, né? Exato, Dependendo do nível cultural, dependendo de onde você está, as formas de se manifestar são muito diferentes. E às vezes são mais sutis, começam muito sutis. Então, quando você se dá conta só da angústia e não sabe o que fazer, que foi quando a Liz veio buscar ajuda achando que. para melhorar o relacionamento, não para sair do relacionamento. E Exato. aí a gente começou a mapear, né, Liz? Mapear a jornada da Liz. Aí ela começou a criar consciência, ela mesma descobrir, Luci, não, isso aqui é abuso, Luci. Né? A Liz cada acendia a lâmpada, Luci do céu. Daí teve uma coisa que foi a bomba final que deu a luz final que eu falei, não, isso realmente é abuso. Porque foi o dia que anunciaram o Covid aqui na França, que realmente era uma doença que estava se espalhando e que todo mundo ia se confinar. E ninguém sabia se era verdade ainda, se era coisa da mídia. Eu sei que a minha mãe me ligou nesse dia na escola, para ele não escutar, e falou: Liz, eu vou comprar sua passagem aérea agora e você vai vir para o Brasil ficar comigo, porque eu sou médica e você precisa vir aqui ficar comigo, porque se acontecer uma coisa eu vou cuidar de você. E depois você volta pra morar com ele, fazer o que você quiser, enfim. E só vai ser 2 meses por aí, no máximo.
E daí eu comecei a tremer de medo, porque eu não queria contar pra ele. Como que eu ia contar isso pra ele? Ele ia ficar puto comigo. Eu já sabia que ia ter uma discussão e eu não queria isso. E daí eu falei, ai, mãe, você tem certeza que vai ser bom? Mas eu vou. E daí ela falou, não, você vem. E daí eu sabia nessa hora que era uma pandemia. E com quem eu queria estar na pandemia era com os meus pais, e não com ele. Ah, além dele, tinha a família dele também, que era, no caso, um pouco abusiva comigo. Que eu acabei me fechando no quarto, a gente morava com os pais dele, porque os pais me falavam coisas também que me faziam muito mal. Então a dinâmica já da casa não era muito boa. Pensar em ficar trancada com eles era uma coisa que eu não conseguia nem imaginar. E daí, minha mãe falou que eu tinha que ir, e ela ia comprar passagem para o próximo dia, então eu tinha 24 horas para arrumar minha mala. E eu tinha que contar essa bomba para ele. Na hora que eu cheguei em casa, eu fui contar. E ele saiu em desespero, gritando, etc., batendo porta. Mas você não vai, você vai me deixar aqui sozinho. E a cachorra, e sei lá o quê. Eu falei, eu posso levar, ou eu já venho, já já eu busco, não tem problema, mas eu tenho que ir. Ele, não. Você vai escolher hoje à noite, a sua mãe ou eu. E foi isso que ele terminou a noite assim. E foi dormir em outro quarto, que isso nunca tinha acontecido. Então eu fiquei apavoradíssima. Porque eu falei, nossa, ele vai me fazer escolher entre minha mãe e ele. E, enfim. O que aconteceu? 2 horas depois, na madrugada, ele me acorda chorando, 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 falando: ai, não, você é o amor da minha vida. Eu falei porque eu tava estressado. Se você escolher ficar com a sua mãe, você escolhe, mas volta pra mim, porque eu te amo muito. Ou seja, outra manipulação pra eu que já tava pensando em ter alguma coisa errada, pra eu pensar: não, não, ele gosta de mim, ele só se irritou, é normal. Uhum, uhum. Foi mais uma coisa que me deu dúvida e não me fez acabar e voltar com todas as minhas malas para o Brasil. Liz, Ah, percebe os pensamentos, Liz? Os sim. pensamentos ficavam perdidos, né? Ah, não, não é. Ah, é Eles sim, não, voltaram não é. porque eles eram manipulados, né? Ele sabia muito Uhum, bem como me manipular para eu sentir pena dele e voltar atrás. E daí eu sei que eu fui pro caminho pro Brasil super atordoada, com muito mal, muito mal, muito mal. Tipo, ele não ia me levar no aeroporto, acabou me levando, mas parecia que eu tava com medo, eu não conhecia quem mais era ele. Eu tinha um. Eu lembro que eu ficava numa agonia intensa, 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 intensa. E daí, quando eu cheguei no Brasil, parece que deu um alívio, assim. Eu tava finalmente livre. Eu podia respirar depois de, acho que foram 6, 7, 8 meses por aí, nessa prisão uhum. que eu fui finalmente morar com ele depois de 3 anos namorando à distância. E quando eu cheguei no Brasil, já foi o primeiro alívio, foi o primeiro respiro que eu pude dar. Só que daí no Brasil eu ficava pensando, eu ficava tendo as terapias, etc, e falando, ai, mas como que eu vou voltar com ele? Eu ainda pensava em voltar. Mesmo que alguma coisa me parecesse, me soava muito, muito mal em tudo isso. E, e daí foi aí que começou as terapias, e eu comecei a ficar mais com os meus pais, eu comecei a ver que eu tava melhorando, que o sorriso na minha cara, que não aparecia há meses, começou a reaparecer. E, Uhum. e daí eu percebi, tipo, nossa, será que eu quero ficar com esse cara? E foi aí que eu perguntei, eu falei, olha, eu descobri que a gente tá no relacionamento abusivo, eu andei estudando muito, eu vi pontos, etc. Eu falei com a minha terapeuta, etc. E se a gente quiser continuar, a gente vai ter que resolver isso. E daí, claro que ele sempre falou que sim, claro, vamos resolver, a gente já esteve tão longe, a gente já fez tantas coisas juntos, são quase 4 anos de namoro, sei lá o quê. Então, a gente vai fazer o que for possível para resolver. Só que ao mesmo tempo, na hora que eu perguntava para ele, ó, você acha que você faz isso? Você acha que isso é verdade, etc. Ele sempre falava não. Ele era muito, muito correto do que ele pensava, que ele não fazia nada desses abusos comigo Uhum. e que pra ele isso era uma vida normal e eu que não sabia ter uma vida normal de casal. Vamos lá. Para ele, isso era uma vida normal, porque para a família dele era um padrão de convivência normal dentro daquela família, porém uma família disfuncional. Tá dando para Muito, entender? porque pra ele era normal porque os pais dele se tratavam assim, e na verdade não era, e no caso quem fazia muito abuso era a mãe dele com o pai, que dava era bem visível. E mas também depois eu descobri depois do término, eu descobri que o pai também era uma pessoa que se mostrava ser uma pessoa e na verdade era outra, tinha outra faceta.
É, então, eles sempre se mostraram muito legais, etc. Mas quanto mais você ia conhecendo um lado mal, um lado ruim deles. Uhum. Então, no final, Liz, uma coisa importante. Você precisou sair de lá precisei sair de lá. para Porque, poder pensar, para exato, poder refletir. Você saiu ainda pensando em voltar, você saiu pensando em acertar, porém foi longe que você conseguiu respirar e ter é, começar a ter consciência e clareza. exato. É, lá era muito difícil, porque eles sempre davam um jeito de manipular um pensamento, ouvia que eu não estava muito bem, fazia alguma coisa para me agradar, alguma coisa para tirar o meu foco daquele pensamento que já estava vindo há meses. Então, isso também é uma coisa que é importante ficar atenta, tipo, será que essa pessoa às vezes não te manipula com um presente, com um ato, com alguma coisa para você pensar, não, mas essa pessoa é boa, olha o que ela faz para mim. Uhum, E foi estando longe, vendo a situação de longe, que daí eu percebi que era uma coisa muito errada. E, uhum. e para mim foi muito duro, eu não conseguia terminar, eu não sabia como que eu ia conseguir terminar. Eu lembro que a gente colocou uma data, porque eu estava certa que eu queria terminar, né, depois de um tempo, acho que passou uma semana, 10 dias que eu estava no Brasil, eu decidi que eu ia terminar. E só que daí colocou uma data, porque primeiro que as minhas coisas estavam todas lá, tinha minha cachorra, é, enfim, pertences e coisas. E a cachorra, na verdade, a cachorra eu já sabia que eu tinha perdido. Eu sabia que ele, para me machucar, ele nunca ia me devolver ou me deixar ver a cachorra de novo. Então foi duro, mas era uma coisa que eu meio que já tinha aceitado, porque mesmo quando a gente pegou a cachorra, sabendo que era uma coisa para me fazer feliz, ele já falava: Ah, mas se a gente terminar um dia, quem ficar com a cachorra? Vai ser eu, né? Porque eu sou francês, você não é francesa. Enfim, várias coisas do Deixa eu tipo. fazer uma pausinha aqui, porque eu sei, eu já tive outros casos e é importante a gente falar. Às vezes, o abusador faz essa chantagem com filhos, tá? Então, a mulher já está dependente financeiramente, emocionalmente, ela se sente um lixo, ela não consegue arrumar, pensar em trabalhar, ela não consegue construir, e a ameaça é: você pode ir, mas os filhos ficam, porque só eu tenho condições de sustentar. Então, esse isolamento, isso vai crescendo, tá? Isso vai crescendo, 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 e com o tempo passa a existir. Se isso se prolonga, a Alice ficou 8 meses. Se isso se prolonga muito, por 8 meses anos, muitas vezes vai morando, chegar na agressão 4 anos. física. É, 4 anos no relacionamento e 8 meses morando junto. que é onde realmente a coisa. Onde a coisa foi pior, porque daí era claríssimo o que estava acontecendo. No à distância, ele não tinha como me controlar tanto, porque eu estava no Brasil e ele na França. Quando a gente se via, realmente a gente ficava o tempo todo juntos, porque não podia me perder um minuto, que era de estar juntos. E no Brasil, eu meio que fazia o que eu queria. Às vezes eu deixava, ele não gostava que fosse em festa, eu não ia, porque eu falei, é distância, é difícil, né, etc. Uhum, Mas ele também dava um jeito de manipular um pouco, mas ele não tinha total controle ainda. controle como depois. Perfeito. Enfim. E daí eu Liz, tava. vai. Não, eu falei da. Aí você decidiu terminar e aí você precisou acertar como que tudo ia ficar. Exato. Daí a gente, na verdade, combinou, vamos pôr uma data. Dia 10 do tal, eu vou acabar com ele, vamos todo mundo se preparar, vamos preparar a família, a terapia, etc., para eu ter um sustento na hora de terminar. E eu sei que aconteceu que foi até antes da data marcada, tanto que eu tive que ligar para minha mãe e falei, já acabei. Foi antes da data, porque a gente sabia que eu não ia mexer só com ele, ia mexer com a família dele. E foi exatamente o que aconteceu. Na hora que eu terminei, 2 minutos depois, já tinha os pais dele ligando para os meus pais, enchendo o saco, já falando um monte, falando que isso, que absurdo, me xingando. E não foi nada fácil. E na hora de terminar, a gente estava tendo uma conversa normal, mas eu sentia que eu precisava falar a verdade para ele, eu não conseguia mentir para ele. E é uma coisa que já não era uma coisa do relacionamento, porque antigamente, no primeiro ano de namoro, eu já soube de uma traição dele. E eu perdoei, etc. Então ele não era uma pessoa 100% verdadeira comigo e eu não conseguia um minuto mentir para ele. Então eu já falei, olha, a gente vai terminar, eu não aguento mais. Eu não, eu tô explodindo. E para mim foi muito difícil, porque eu sempre tive outra pessoa, como nos relacionamentos de escola, etc., que faziam
é, essa parte pra mim, de terminar ou de dar um Uhum. basta. Então, Mas a foi muito. maturidade vem de você assumir a autorresponsabilidade pela sua vida, Sim, né? Essa foi a diferença do processo, gente. Quando você tem ajuda, quando você tem suporte nessa jornada, né, nessa personal journey que ela fez para poder trilhar o caminho, sinalizar, ver o que ela realmente queria, ter clareza e tomar a decisão dela. Ninguém falou para ela terminar na terapia, mas ela foi tendo consciência e foi vendo aonde ela ia parar. Nós fizemos, ela fez uma avaliação de ganhos e perdas que ela estava tendo na vida. E assim, as perdas eram muito grandes. E aí a Liz foi caindo as fichas e ela precisou sair do ambiente. Provavelmente, se ela não saísse, ela tem muita dificuldade de terminar exato. esse relacionamento, né, Porque eu Liz? tenho amigos na França, Não onde tinha amigo, estava isolada. eu lembro que teve uma época que a gente teve uma briga e eu tava tentando pegar um apartamento, um Airbnb, mas eu não tinha dinheiro suficiente para ir, ou eu não conhecia gente para me ajudar, etc. E eu lembro que eu pedi até ajuda na escola, falando, alguém tem um sofá para eu dormir uma noite se eu precisar, e ninguém respondia. Então, era uma coisa muito, muito, muito complicada. Imagina, no outro país, isolada dos amigos, longe da família, né? Exato. Tinha que sair. O E daí esse era meu bendito medo de Covid que te terminar. tirou de lá. Exato. Nossa, o Covid foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E infelizmente para muitos e felizmente para mim, enfim, é, foi uma coisa que eu tinha medo também de terminar, porque eu falava, e agora? Eu vou perder minha pós, eu vou perder meus estudos, eu vou. Para onde que eu vou morar? Como que eu vou falar, fazer as coisas Olha os burocráticas? pensamentos. Não tem Exato. solução. Eles ficam lá, não tem solução. Você não vai conseguir. Para onde que eu Vai vou? Eu não ficar vou sozinha, terminar. perdida, etc. Você não conhece ninguém, como que você vai viver nesse país sozinha? E no final, tudo, tudo, tudo teve solução. Desde como que ia fazer minhas coisas que estavam na casa dele para ir voltar. Eu sabia que eu não queria voltar lá, eu não queria ver a cara dos pais, eu não queria ver a cara deles, porque eles me davam medo. Depois eu tive certeza que eu tinha que ter medo dos pais, porque eles acabaram não devolvendo coisas de valor e não queriam, na primeira vez, devolver minhas coisas. Mas a gente conseguiu achar um sistema na França que eram de pessoas que buscavam coisas em uma casa e levavam para outra, sem você precisar aparecer ou te ver. O único problema foi que o entregador deu meu endereço novo para os pais do cara. O pai dele foi me procurar, o pai dele também não tinha alguma coisa certa na cabeça dele. O pai dele achou meu telefone, achou onde eu estava, ficou perguntando onde eu estava trabalhando, se era o mesmo lugar, estava atrás de mim, queria saber de mim, etc. O que me deu muito medo. Eu fui até a polícia quando eu voltei para Paris. No final eles falaram, você que tem que ter provas, você pode pôr o nome dele. No final eu desisti de colocar porque era muito complicado. Mas além dele, tinha o pai também por trás, querendo ainda, mesmo depois do término de namoro, complicar a minha vida aqui. Mas no final eu consegui resolver tudo sozinha, eu não precisei de homem nenhum para fazer isso. Terminou a pós. Terminei a pós, Fez a consegui cidadania italiana. a cidadania italiana, fiz tudo sozinha, tipo, com a ajuda de pai e mãe longe no Brasil, mas eu aqui sozinha, tipo, tendo as orientações e fazia e ia me expressando com o meu francês que falavam que era ruim. Hoje em dia eu consegui tô trabalhando com um contrato indeterminado, que é um contrato muito difícil aqui na França de conseguir. E eu consegui tudo isso e eu não precisei dele, que era meu maior medo dele ou da família dele, para conseguir isso. O mais importante, a Liz, ela passou a acreditar nela. Ela trabalhou com esses pensamentos, ela foi conversando com esses pensamentos. A gente fez muito exercício de mindfulness, né, Liz? Para Sim. poder ter controle sobre os pensamentos, reeducar esses pensamentos e provar para os próprios pensamentos que era possível. Então, a Uhum. cada vez que ela agia, ela mostrava que era possível, ela conseguia ressignificar esses pensamentos. E aí a emoção mudava por conseguinte, ia saindo da coleira da emoção. A ansiedade foi diminuindo, né? Os medos foram diminuindo. Mas eu comecei a gostar de mim mesma. Eu voltei a me cuidar, eu voltei a fazer exercício, eu voltei a Emagreceu. emagreci muito. Então eu voltei a pintar, eu voltei.
comecei meu negócio próprio de fazer. Eu tinha meu trabalho, mas eu comecei a falar, não, eu quero ser freelance também, fazer design freelance. É, E outra coisa que mudou muito foi as pessoas que eu comecei a me relacionar, que eram pessoas muito mais felizes, pessoas muito mais seguras de si. Eu comecei a me relacionar com pessoas de como eu queria ser e que faziam bem pra mim, Uhum. desde amigos até relacionamento amoroso. E Sim. também mudou na hora de escolher. Na hora de escolher, tinha pessoas que eu já via e falava, nossa, esse cara é igualzinho meu ex. Você, tipo, já tem um radar e você já pula fora, sabe? É isso. É isso que a jornada faz. Ela cria um radar, ela cria um mapa, uma sinalização. A mente constrói um novo mapa. Eu falo que a nossa mente é o mapa Google. Ela vai para onde a gente pensa, né? Então, quando ela pensava antes que não podia, que não dava, que estava sozinha, ela se comportava de forma a se submeter a isso. À medida que ela foi se trabalhando, foi ganhando consciência, ela criou um novo mapa Google na mente. E aí as coisas acontecem diferentes. As pessoas que ela enxerga, tá todo mundo ali, gente. Só que o mapa só faz a gente enxergar aquilo que a gente conta na nossa cabeça. Então, se você Exato. conta uma outra história, você também vai enxergar uma outra história. E você vai construir uma outra história. E é por isso que eu quis muito trazer a Lias aqui. Ela aceitou de primeira. Vocês veem que ela está muito à vontade para falar, ela está livre para isso, né? Porque não é uma situação fácil. Não, Nenhuma, dificilmente a mulher quer se expor. não, e a pessoa não sabe, né, que ela tá nessa situação. Eu falava, eu, de uma relação abusiva, eu sou uma mulher super feminista, eu nunca ia me colocar nesse lugar, sabe? Eu nunca ia deixar um homem me tratar assim. E no final eram coisas muito sutis que eu não sabia que eu estava sendo tratada assim e estava realmente sendo abusada. E outra coisa que é muito interessante depois que deu esse final e passou uns meses, foi o quanto de pessoas eu ouvi falando, Liz, você parece outra pessoa. A afeição que você tem agora parece uma pessoa feliz, calma, na paz. Antes você tinha uma afeição triste ou cansada, sempre cansada, enfim, uma coisa do tipo, e você mudou totalmente. Você agora tá na cara que você tem um brilho no olhar que você não tinha antes. E eu Uhum. recebi várias mensagens assim, de pessoas que me viram ao vivo e pessoas que viram fotos, etc. Porque falaram que mudou muito. E realmente mudou muito, né? É, eu me sinto outra pessoa, eu me sinto livre e. Enfim. Gente, a minha alegria quando eu vi a Liz com um novo relacionamento e o que ela estava vivendo, assim, né? Porque a gente ainda conversa, ela já está de alta, mas a gente ainda conversa, né, Liz? Isso. E ver esse ganho dela, essa menina cheia de vida, numa relação mais saudável, construindo, trabalhando, terminou a pós, emagreceu, tem alegria, tem paz, porque ela mudou primeiro aqui. Você não conhece, não consegue sair de uma relação abusiva se você não sair primeiro aqui. Você Exato. não consegue acreditar em você e fazer coisas se você não acreditar primeiro aqui, não construir essa imagem primeiro na sua mente. Então, os pensamentos disfuncionais, eles são isca para abusadores, tá ok? Então, se você sofre com pensamentos disfuncionais, né? A gente tem falado a semana inteira sobre isso, e hoje a Lisa aqui colocou vários deles, se você prestou atenção, senão depois você ouve de novo, que a live vai ficar aqui gravada, você vai se perceber, você vai ver que se você tem esses pensamentos funcionais, você precisa de ajuda, você precisa ressignificar, você que precisa criar um mapeamento da sua estrada, tá? Para identificar quando eles aparecem. Porque senão o que acontece? Às vezes as pessoas saem de um relacionamento abusivo e entram em outro. Vocês viram que a Alice falou. Não, eu tinha, era mais sutil. Aí vai progredindo, porque vai entrando, vai diminuindo a autoestima. Então, cada vez você entra num relacionamento pior. Exato. E daí eu tive que entrar no pior de todos para daí conseguir sair finalmente. E o negócio é ouvir muito essas vozes que te falam, ah, será que é isso mesmo? Eu acho que isso é importante. Quando você começa a ter muitas dúvidas, é porque alguma coisa tá errada. Uhum. Então, a Liz, ela também reeducou o pensamento dela. Ela aprendeu a fazer mindfulness para conseguir trabalhar esses pensamentos, porque os pensamentos vêm e vão, a gente tem que se descolar deles. Se eles estão colados em você, você está dominada por eles. Uhum. Então, a gente trabalhou isso, né, Liz? Ela aprendeu a criar o futuro dela.
a enxergar o futuro, porque ela não enxergava o futuro, ela só enxergava aquilo que ela estava sofrendo. Exato. E criando o futuro, ela achou o par dela. Exato. E o par que eu não queria achar no começo. Eu falei, eu não vou namorar ninguém agora. Acabei de ter um relacionamento abusivo. Deus me livre. E a vida não falou, agora é esse. Não tem o que Perfeito. fazer. Liz, para terminar, e aqui já está dando o nosso horário, você acredita? Já passou, É, tem tanta coisa ainda, né? Mas a coisa mais linda é ver a Liz assim, feliz. Eu queria que ela deixasse uma mensagem para você, mulher. tá, vou pensar. Eu acho que primeiro é sempre ouvir seus pensamentos. Não achar que é uma besteira da sua cabeça. Ou que é uma coisa que talvez não está certa. E se informar muito. Vai ler sobre isso. é, Vai ver se tem alguém passando igual, se isso é normal ou não, e também procurar um profissional para te ajudar, né? Porque às vezes a gente fica com esse negócio, ai, mas vou procurar alguém para me ajudar, mas não tô precisando, essa besteira. Ouve seus pensamentos, ouve um pouco sua intuição, e porque às vezes você pode estar vendo uma coisa no seu subconsciente que o seu consciente não tá vendo, e que precisa ser resolvida. No meio de toda a bagunça dos seus pensamentos, tem uma vozinha ali que ela fala, mas às vezes a gente abafa. Então, Exato. presta atenção, é isso que ela está dizendo. Liz, gratidão, viu, por você Obrigada vir por. aqui, pela sua coragem. Você é uma mulher corajosa, né? Corajosa de terminar um relacionamento, corajosa de começar um novo relacionamento em outras bases, corajosa de voltar para Paris para fazer a sua vida, porque era aí mesmo que você queria, né? E não vai ser qualquer relacionamento que vai te impedir disso. Corajosa de vir aqui se expor para que outras mulheres possam crescer, possam se identificar, possam adquirir consciência e buscar ajuda, se Isso é o mais necessário. importante. É, eu não tinha noção, então acho importante muita gente ouvir essa declaração que não tinha palavrão, não tinha agressão, mas era abusivo. E acho que muita gente não sabe disso. Então é bom as pessoas terem noção que o abuso vem também de manipulações e coisas do tipo. Muito bom, Liz. Eu só tenho a te desejar muita felicidade, Para você também. viu? E Quem aquele sabe uma mural viagem seu já. assim, ó, sendo Já realizado a fiz o cada do dia. ano novo agora. Já fiz o mural novo. Já, porque já mudou, né? Vai mudando as coisas. Exato. Olha que legal, gente. Os exercícios que nós fazemos, né, nessa personal journey, a gente trabalhou não foi só terapia, a gente trabalhou meta, a gente trabalhou futuro, a gente trabalhou os nós emocionais, e tudo isso foi levando a Liz a fazer essa construção da jornada e do futuro dela. E muita coisa já aconteceu. Isso é bizarro. Tudo que eu coloquei naquele mural de fotos, eles realmente aconteceram. E agora eu já tô mudando, porque tem coisas que tem lá, mas eu já pensei, eu já mudei, né? Eu já falei, agora que eu já consegui isso, acho que eu quero uma coisa um pouco mais diferente, ou uma outra Vai coisa. ajustando, né? Exato. Mas é ótimo que a maioria deles já aconteceu. E todo ano a gente precisa parar e pensar o Renovar. que eu quero, o que eu não Exato. quero primeiro e o que eu quero. E Exato. dar passos na vida. Obrigadão, Liz. Obrigada a você. Beijinho. Fique com Deus. Muita felicidade para você, para o seu parceiro italiano. Né? Que Deus te abençoe, viu, Tá querida? bom. E para vocês que estiveram aqui com a gente, um beijinho. Que agradeço também a presença de vocês. Eu tenho certeza que tudo isso veio edificar muito a vida de vocês, que estão aqui e que ainda vão passar para assistir essa live. Ouve a sua voz, escuta isso aqui, se analisa e se você precisar de ajuda, busque ajuda, não fique sozinho. Beijinho. Tchau, Beijo. Liz! Tchau.